Aí tá, quase 4 anos e 4 perguntas. O que deu errado? Essa é a primeira pergunta. Segunda. Segunda pergunta, o que eu poderia ter feito para evitar o fim? Terceira pergunta, o que eu vou dizer para vocês? E a última pergunta é, e o meu futuro? Então, as 4 perguntas, vamos ver então agora aqui. A primeira pergunta, né, o que deu errado? Tá? Não tem uma causa só. É que nem acidente aéreo. Quando a gente vai investigar, tem um monte de fator que aconteceu ali que culminou com a tragédia. Então, não teve uma causa, teve várias. Mas, por exemplo, uma coisa que eu detectei, mais de uma área cinza. O que é uma área cinza? Gray area. É aquela coisa que a gente não sabe muito bem como é que funciona. E nesse negócio que eu montei, tinha pelo menos 2 ou 3 áreas que não eram muito do meu conhecimento. E eu acabei me aventurando nessa empreitada aí. Outra coisa, começar com recursos muito menor que planejado. Quando eu comecei, eu fiz todo um planejamento, e aí tá, vou precisar de tanto para começar. Aí eu fui atrás de financiamento, aí eu usei o recurso do FAT. Família, amigos e outros tolos que acreditaram na gente, né? Tá, e aí foi bem legal. Só que aí o que aconteceu? Depois que eu já estava com o imóvel alugado, já tinha começado a comprar os equipamentos, um dos investidores que ia entrar com 30% descobriu que não era aquilo que ele queria da vida. Então eu comecei o negócio com 30% a menos do que planejado. Só que aí que tá, eu já tinha passado do ponto de abortar a missão e não tinha como voltar atrás. Eu disse, vou assim mesmo. E tive que adaptar. Mas foi um grande problema, começar com recurso menor. Tá? Que mais? Ameaça do momento econômico. Ano passado, teve uma época assim que, principalmente depois, quando começou ali o mês de março, as vendas despencaram absurdamente. Os lojistas que compravam assim, ó, semanalmente, passaram a comprar de 2 em 2 semanas, tinha alguns que compravam uma vez por mês só. Ou seja, caiu muito, muito mesmo. Até porque assim, ó, tem pessoas que comem pão sem glúten porque é a única opção. Tem doenças, tem alergias, mas tem pessoas que comem porque é a dieta da moda. Então, quem estava fazendo a dieta da moda, descobriu que era moda e parou de fazer. E aí eu parei de vender. Simples assim, né? Bom, esse ponto é interessante, ignorar questões psicológicas e de personalidade. Isso é muito importante, que eu acho que vocês têm que pensar muito bem. Tá? Por quê? Porque tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, faixa etária, vivência. Eu já fiz muita coisa na vida. E sei fazer assim, ó, de quase tudo. Só que tem muita coisa que eu não tenho o menor saco de fazer. E quando a gente vai empreender, tem muita coisa que vai ter que fazer com ou sem saco, ou vai ter que contratar alguém para fazer aquilo. Então, tem que cuidar muito dessa questão aqui. E outra coisa aqui é a questão do desbalanceamento da diretiva número 1, né? Chegou um ponto que parou de dar prazer e também não tinha dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado. Quer dizer, se é para fazer coisa só por prazer, então tem que pensar melhor. Bom, pergunta 2. O que eu poderia ter feito para evitar o fim? Vamos ver. Não ter começado. É matemático, né? Quer dizer, se eu não chutar, eu não vou errar, mas era uma opção que eu não tinha como abortar. Bom, na fase inicial, eu pequei por não priorizar a comunicação. Eu contratei uma agência de comunicação, digamos assim, eu contratei errado. Por quê? Porque o dinheiro era curto e achei que ia conseguir e foi errado. E aí eles erraram toda a linha de comunicação e ali começou a entornar o caldo. Na fase final, eu tinha que ter priorizado vendas, ou seja, eu tinha que abrir mais pontos de venda. Só que eu fiquei com medo de favelizar o negócio e depois não conseguir dar conta. Então eu preferi não correr esse risco, mas hoje eu vejo que foi um grande erro meu. Agora, o que eu vou dizer para vocês, né, depois de toda essa história aí? Primeiro, eu quero agradecer muito por terem vindo e ter a paciência de estar me escutando aqui, né? Mas fora isso, posso fazer um teste vocacional? Vocês se lembram da época de colégio, né? O que eu vou fazer no vestibular? De fazer teste vocacional, né? Isso é uma coisa muito importante. De novo, a questão psicológica. Eu posso, eu sei, não sei o que lá. Pensa bem se é isso aí.
outra coisa. Se eu tivesse um conselho de administração, tá? O que é o conselho de administração? O conselho de administração ele é composto por pessoas que representam os acionistas, que eles vão, digamos assim, orientar o negócio ali. Isso eu não tive essa figura. Mas, por ironia do destino, hoje eu sou consultor sênior numa empresa, que é a Ativar, que trabalha justamente essas duas áreas. Tem um grupo de psicólogos que trabalha a parte de psicológica e tem um grupo de pessoas que justamente compõem board de empresas. Mas não tinha naquela época, então, ok, não dá para chorar agora, né? E o futuro? O que vai ser do futuro? Bom, o futuro, em primeiro lugar, é redefinir a questão da diretiva número 1. Então, agora é o contrário. É primeiro o que dê dinheiro e que me dê prazer. Então, invertir aí os fatores. Mas só que, assim, a vida não é só dinheiro. A vida, claro, tem que ter outras motivações. Então, hoje eu voltei a fazer aquilo que eu gosto de fazer, baseado no meu perfil psicológico. Se a gente for pensar do ponto de vista de esporte, eu sou o cara que corre 100 metros rasos. Não me convida para correr maratona. Então, é uma questão de personalidade. Eu sou movido a desafios. A minha irmã, nesse fim de semana, estava me dizendo que é muito engraçado, que eu, quando era criança, o meu maior prazer era desmontar as coisas para ver o que tinha dentro. Né? Bem coisa de engenheiro. E para mim, assim, no mundo também, as empresas que eu passei, quando começa a perder a motivação pelo desconhecido, perde o encanto, e sem tesão não tem continuidade. Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês pensem também. Qual é o estilo de vocês? Tem pessoa que nasceu para ser empregado, tem pessoa que nasceu para ser empreendedor. Por exemplo, quando eu me formei, teve colegas meus que foram trabalhar, aliás, era muito engraçado, naquela época, o Jaime sabe disso, mas naquela época, assim, a elétrica formava, ou era para trabalhar na CRT, ou na CE, ou alguma outra empresa, na Petrobras também, né? Hoje não, hoje já tem uma fauna bem maior. Mas tem colega meu que naquela época se formou e agora já está aposentado da CE. Quer dizer, é uma questão de personalidade, para mim não serve isso. Então, pense o que é a personalidade de vocês antes de começar uma empreitada. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se precisarem de mais alguma dica de coisas a não fazer, vocês podem me ligar. Então tá, gente, muito obrigado. Então.